Apocalipse capítulo 2, versículo 13, vamos caminhando. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ele deixa bem claro essa questão do trono de Satanás e a habitação de Satanás. A gente também pode fazer conjecturas a respeito disso. A gente viu também durante a semana que lá em Pérgamo, era uma cidade importante, também uma cidade religiosa, ela tinha a adoração a Zeus, tinha a adoração ao deus da medicina também, e tinha também o culto ao imperador. Aqui seria a parte mais alta da cidade, lá em Pérgamo, aqui nesse local onde ficava, aqui está só as ruínas, né, da base desse altar a Zeus. Mateus capítulo 24, versículo 9, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mateus 10, 22 e 23, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. E Judas, capítulo 1, versículos 13 e 4. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o único soberano e Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 2, 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, no caso as repreensões aqui, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então, lá em Números, capítulo 25, versículo 1 e 2, diz assim: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Lá em Números também, capítulo 31, versículos 15 e 16, disse-lhes Moisés: deixaste viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Atos capítulo 15, versículos 19 e 20, por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escreva-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação ou da prostituição, do que é sufocado e do sangue. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. 1 Coríntios também, capítulo 7, versículos 1 e 2, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Hebreus capítulo 13, versículo 4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Apocalipse 21, 8, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A segunda morte também, nós já sabemos o que é, vimos isso semana passada. Apocalipse 22, 15, fora ficam os cães, eu colocaria aqui como os falsos profetas, os feiticeiros, os impuros, os assassinos,
os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Apocalipse 2,15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Essa doutrina dos nicolaítas, a gente viu, comentou já no início aqui, ela ocorria também lá na igreja de Éfeso. Está aí, ó, Apocalipse 2,6. Tens, porém, isto que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Éfeso tinha essa doutrina e aqui também, na igreja de Pérgamo, é mencionado mais uma vez. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Aqui Jesus está aconselhando a essa igreja a se arrepender então. Atos capítulo 17, versículos 30 e 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Isaías 49, versículos 1 e 2. Escutem, terras do mar, e vocês, povos de longe, prestem atenção. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Ele fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E lá em Efésios capítulo 6, versículo 17, usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Apocalipse 2,17, já estamos chegando quase no final. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Então, o que seria esse maná escondido? Acredito que ninguém sabe. Somente na hora nós vamos saber. A gente pode conjecturar, falar sobre alguma coisa e pegar essas referências como essa de João 6, 48 e 58. Eu sou o pão da vida, este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Esse pão que desceu do céu é o próprio Senhor Jesus. Eu colocaria ele aqui num rápido pensar, numa breve reflexão, que esse pão vivo, esse maná é o próprio Senhor.